Graça e paz, amados, nesta noite, nesta madrugada. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, no livro de Mateus, capítulo 8, de 1 a 3, que fala sobre a cura do servo de um centurião. A partir do versículo 5. Vamos à leitura de hoje. Diz o título: A cura do servo de um centurião. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados sobre mim e digo a este vai e ele vem, vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino das trevas serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu crestes, assim seja feito a ti e ao seu servo. Foi a ti, e o seu servo foi curado naquela mesma hora. Amém. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Que possamos extrair lições, princípios e ensinamentos para as nossas vidas, para a edificação da nossa fé. Nesta madrugada, em nome de Jesus. Eu oro para que todo aquele que ouvir esta palavra, com mansidão, com fé, venha ser edificado, exortado e consolado, em nome de Jesus. E cada pessoa seja abençoada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Vamos à palavra de hoje, vamos ao sermão de hoje. No meu sermonário, o tempo que eu pregava, o tempo que eu viajava, o tempo que eu pastoreava. Tema: 7 características do centurião. Mateus, referência bíblica, Mateus 8, do 5 ao 3. O centurião é um comandante de uma centúria na milícia romana. Era um homem que tinha 100 soldados sob a sua liderança. Um oficial que comandava 100 soldados no exército romano, em Cafarnaum. Cafarnaum era uma aldeia de Naum, o da Consolação, cidade a noroeste do mar da Galileia, na região de Zebulon,
e Naftali. Mateus 4, 13 e 16. E posto militar do Império Romano. Características do centurião. Características. Aquilo que caracteriza. Característico. Característico. Parte de um logaritmo. Característica. Característico que distingue. Característica, traço, qualidade, probidade ou combinação deles, que distinguem um indivíduo, grupo ou tipo, características. Hoje vamos ver as qualidades de um homem de fé. As características do centurião. Primeiro ponto, nosso assunto central. O centurião era um homem disciplinado. Chegou ao posto de capitão no exército romano depois de alguns anos de disciplina militar. Estava acostumado com a ordem, pontualidade, obediência, prontidão, vigilância e a convivência com autoridades subordinadas. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Verso Mateus 8, 5. Então aqui é um centurião, um homem, um líder do exército romano, que comandava uma centúria, 100 soldados sob seu comando. E um deles estava enfermo. E ele chegou e se aproximou de Jesus. Se aproxime de Jesus, pois Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma me lançarei fora. Segunda característica: o centurião era um homem prestativo. E dizendo: Senhor, o meu criado, o meu servo, o meu empregado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Aquele homem havia adoecido. Não sabemos de fato qual era a enfermidade, se era espiritual, se era física, mas ele estava sofrendo, ele estava violentamente atormentado por aquela enfermidade, por aquele mal, por aquela dor. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Quantas pessoas você pede socorro, você pede ajuda, e no momento que você mais precisa, elas viram as costas para você, te abandonam, até prometem, mas falham com você. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Mas Jesus não nos abandona. Ele nos diz na sua palavra: não te deixarei, não te abandonarei. Mateus 8, 6, 7. E a resposta de Jesus, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu sou o Senhor que te sara. Enviou a sua palavra, eu sarou. Salmo 103, versículo 2. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Lá em Isaías ele declara: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Terceiro ponto: o centurião era um homem humilde. Diante da honra vai a humildade. Certa vez Jesus se alegrou no espírito e bradou dizendo: Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele revelou a sua humildade, a sua dependência, a sua vulnerabilidade, a sua indignidade, a sua modéstia, apesar de ser um grande líder. Mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8:8. Hoje muita gente coloca barreiras, empecilhos, campanha de 7 dias, 21 dias, 40 dias, para que alguém receba uma bênção. Isso é bíblico, mas Jesus não precisou de nada disso. Simplesmente ele diz somente uma palavra. Não precisou pregar um sermão de 2 horas, de 3 horas. Uma palavra faz a diferença. Uma palavra de Deus para a tua saúde muda tudo. Uma palavra de Deus traz cura. Uma palavra de Deus traz libertação. Uma palavra e o meu criado há de sarar, há de ser curado. Basta uma palavra. Quarto, o centurião era um homem acostumado com a autoridade. Esse centurião, ele tinha consciência dos níveis de autoridade. O centurião era um homem acostumado com a autoridade. Ele diz, nós vamos aqui no 4, né? Pois também eu sou um homem sob autoridade. Tenho soldado às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. Ficou dialogando com Jesus sobre autoridade. Princípios de autoridade. Certamente que ele estava abaixo de autoridade, mas também estava alto, tinha outros abaixo da sua autoridade. E ele era um homem que sabia usar a sua autoridade. Ele fala, sou homem sob autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, 100 homens. Era um centurião, comandava uma centúria, 100 soldados, 100 guerreiros, 100 homens preparados para a batalha. Digo a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E esses que estavam sob a sua liderança eram obedientes, eram fiéis. Ele mandava e eles iam, ele chamava e eles vinham. E ao meu criado era um servo obediente, faz isto e ele faz. Mateus 8, 9. Vamos para o 5. O centurião era acostumado a mandar e ser obedecido. Digo, este vai, ele vai, o outro vem e ele vem. E o meu criado faz isto e ele faz. Como seria bom que todos os servos, servas, filhos de Deus fossem assim obedientes. Deus diz, faça isso, e ele faz. Não faça, e ele não faz. Vai, e ele vai. Vem, e ele vem. A ser mandado e obedecer. Mostrou-se obediente quando Jesus disse, vai, e como creste seja feito. Ele foi e encontrou o servo curado. Olha a fé deste homem. Ele vai em busca de Jesus. Ele fala sobre princípio e autoridade. Ele reconhece que a palavra tem o poder. É
falam sobre a autoridade. Jesus libera ele, dizendo: vai. E ele vai e obedece a palavra de Jesus, crendo antes mesmo de chegar, antes mesmo de ter notícia que o seu servo havia sido curado. Ao ser mandado e obedecer, mostrou-se obediente quando Jesus lhe disse: vai, vai. Como creste te seja feito. Ele foi e encontrou seu servo curado, sarado, restaurado, liberto. Mateus 8, verso 3. Sexta característica do centurião. O centurião era um homem amoroso. Ele amava seus empregados e amava Israel. E fizeram a sinagoga para os judeus, seus vizinhos. Os judeus disseram que ele era digno, isto é, no latim digno, um adjetivo, merecedor, habilitado, capaz, honrado. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Primeiro ele mandou uns servos atrás de Jesus. Depois ele foi pessoalmente em busca da cura de seu servo, ter com Jesus. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muitos, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou uma sinagoga. O homem era rico, o homem era próspero, o homem era poderoso, o homem tinha autoridade. E havia edificado um templo, uma sinagoga. Lucas 7, 3 ao versículo 5. O centurião era um homem amoroso, amava o povo de Deus. Construiu uma sinagoga para o povo de Deus. E o povo falou por ele, rogou por ele. 7. O centurião era um homem de fé. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus disse: tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te, precipita-te no mar, e ele vos obedecerá, e nada vos será impossível. Os impossíveis aos homens é possível a Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. O centurião era um homem de fé. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Só 2 vezes Jesus se maravilhou na Bíblia. Uma vez foi pela incredulidade, outra vez foi pela fé. O centurião, ouvindo isto, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 11:6. Galardoador, premiador, dá presente, dá dons, dá dádivas aos que o buscam. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, presentes, boas coisas, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas, dará bens, dará o Espírito Santo àqueles que o buscam. Vamos recapitular o assunto central para partirmos para a conclusão. O centurião era um homem disciplinado. O centurião era um homem prestativo. O centurião foi um homem humilde. O centurião era um homem acostumado com a autoridade, a ser submisso
e a ser obedecido. O centurião era acostumado a mandar e ser obedecido, a exercer autoridade. O centurião era um homem amoroso, amava o seu povo, amava o povo de Deus. Construiu uma sinagoga. 7. O centurião foi um homem de fé. Quem busca Jesus é abençoado e abençoa a outros. O amor de Deus é universal, bem como a salvação. Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O amor de Deus é universal, bem como a salvação. Deus não faz acepção dos judeus. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio tanto para o grego, para o judeu, como para o gentio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus julgará os filhos das trevas. Verso Mateus 8:2. E os filhos do reino, aqui é das trevas, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, versículo 2. O centurião teve fé, teve a sua fé recompensada. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8:3. Depois de estar com Jesus, o centurião encontrou saúde e satisfação. Em lugar de sofrimento e enfermidade, onde houver fé, haverá milagres. Amém? Que Deus te abençoe. Deus libere uma palavra sobre o teu ministério. Que Deus libere uma palavra para sarar a tua saúde, o teu familiar que está no hospital com alguma doença grave. Quem sabe vai fazer alguma cirurgia. Que Deus libere uma palavra sobre esse teu casamento que está em frangalhos, que está em crise. Que Deus libere uma palavra sobre as tuas finanças. Você está desempregado, está com as contas atrasadas, já não sabe mais o que fazer. Tem familiares presos a vícios e você deseja vê-los libertos, curados, restaurados. Quem sabe você está de luto, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um irmão. Está chorando, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que Deus te console. Que o Espírito Santo Consolador venha consolar a tua vida. Quem sabe você está solteiro, solteira, espera o seu cônjuge, da sua metade, do seu esposo, do seu marido, ou futuro marido, ou futura esposa. Que Deus abra as portas para você e te dê um casamento abençoado, assim como ele deu um casamento abençoado a Isaac. Ele te abençoe a tua vida sentimental, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe tudo que puseres a tua mão, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Seja como esse centurião, um homem de fé. Tudo é possível ao que crê. A palavra diz também: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Aqui embaixo é meu nome, que minha mãe me deu, minha saudosa mãe. Eu já não tenho paz terreno nenhum.
já partiram para estar com Deus. Já dominou isso, não. Minha saudosa mãe está com o Senhor, mas tem um Pai no céu. Jesus disse: já não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós e vos buscarei, para que onde estejais vós também. Que Deus te abençoe nesta noite, nesta madrugada. A Ele é glória. Em nome de Jesus. Ore por mim. Orarei por ti. Em nome de Jesus. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, como fala no Salmo de capítulo 103, no versículo 3. Aqui, ó. Salmo 103, versículo 3. Eu vou ler a partir do primeiro, concluindo. Bendize ao Senhor, minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui é porque nessa versão, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo de 1, 2, 3. O versículo 3, em outra versão diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que é o nosso fundo musical. A Ele a glória. 7 características do centurião. Pai, abençoa todas as pessoas que ouviram a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Libera uma palavra, em nome de Jesus, sobre esta pessoa, sobre este ouvinte que vai ouvir esta palavra com fé, crendo que uma palavra de Jesus pode mudar todo o quadro, pode mudar toda a história, pode fazer retroceder o câncer, a AIDS, a tuberculose, a enfermidade, a miséria, a doença, faz retroceder Satanás. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque poderoso é o Senhor para o levantar, para o suster. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, aonde quer que você esteja. Lembrando que minha agenda está livre. Se você quiser me convidar para ministrar na sua igreja, terei o maior prazer de levar a palavra de Deus. Não cobro para pregar. Se quiser, deixe aí os seus contatos. Alguma pergunta? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Ok? Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Leve e suave para alimentar nossa alma, o nosso espírito. Jesus diz: minhas palavras são espírito e são vida. Amém? Glória a Deus. Até a próxima, meus amados. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. E graças a Deus. Shalom Adonai.